Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Júnior. Para quem, então, já escutou os outros episódios, eu não vou ficar aqui explicando, né, Junico? Porque eu acho que toda vez a gente vai ter que ficar explicando. Voltem pro primeiro episódio, vai ser, acho que tem um antes, dois depois, antes desse, que a gente explica sobre o projeto. E estamos aqui com mais um episódio, mais um dia de gravação, com mais uma convidada, né? Hoje é mais uma convidada que vai trazer um conteúdo bem legal para nós, que é a Eliara. Muito bem. E ela tá aqui, ela também tava nos pedindo aqui nos bastidores, né? Como é que vai ser e tudo Como mais. Como é que é essa entrevista aí? Porque é a primeira vez, né, Eliara, que tu tá fazendo um podcast, Com né? certeza. A Eliara, pessoal, ela já fez programas de rádio, tá? Ela participou das rádios aqui da nossa cidade, aqui de Farroupilha, da Rádio Espaço lá. Das Rádio Espaço. Da Rádio Espaço. Mas é que é uma estação bem conhecida na região, a Sim. Espaço, né? Então, E no ao vivo, a gente... E vocês foram, não foram? Fomos. Então aqui na também, cara e na vai. coragem. Bom, Eliara, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá? Quero agradecer a tua presença. Obrigada. Junico, tudo bem? Tudo certo. Hoje eu esqueci de apresentar. A dupla de Ju. Ontem, mas eu falei ontem, eu tenho que me lembrar que eu tô num podcast que as pessoas não estão no mesmo tempo que nós. Ontem a gente gravou um outro episódio, daí no episódio anterior eu tinha esquecido de apresentar o Junico. Tudo certo. Tudo certo? Vamos lá. Júnior e Junico. Júnior e Junico. Por isso que a gente resolveu manter o nome de podcast do Júnior, né? É. Porque é Júnior, né? Dos Júnior. Né? Dos Júnior. Legal. Bom, Eliara, obrigado pela tua presença, mas eu quero que tu te apresente. Muito Porque, bem. né, nós sabemos quem é a Eliara, mas o nosso público provavelmente não sabe. Quem é a Eliara? Se apresente. bem. De onde você veio, o que você faz, o que você come. De onde você vem, que nem o Globo posso. Repórter, né? Come é foco na perda do peso. Não tô comendo nada. Gente, obrigada. Obrigada pelo convite. Realmente, primeiro podcast. Quem vai nos escutar aqui, espero poder também ser, de alguma forma, a contribuição nesse bate-papo, né? Que a gente jogue conversa fiada, mas também que a gente, de alguma forma, possa contribuir. Quem é Eliara, então? Eu sou a mãe do Lourenço do Benício e esposa do Maurício. Né? Tenho 39 anos, já vou dizer a idade, para não ficar assim, observando. Tenho 39 anos. Então... Não é de esconder a idade, né? Não. Eu sou... Minha vida é um livro aberto, né? E 39 anos é novíssimo. Ixi. Nossa, gente, não cheguei na metade ainda. É isso aí. Pensando que se a gente tá já falando um pouquinho de uma transformação, de olhar para algumas questões de vida ativa, saúde emocional, né? Muito assunto que está vindo. Isso, para mim, é longevidade, né? Então, tenho uma carreira de 22 anos no mundo corporativo, nessa área de gestão administrativa, financeira. Em 2018, fiz transição de carreira, né? Mudando, então, quase que completamente, mas ainda usando um pouquinho da minha bagagem na atuação, né? Porque quando a gente abre um negócio, tu acaba que essa parte de gestão tu tem que ter, né? Vocês também estão nessa, né? Nessa. Meio que aprende no andar da carruagem, mas precisa, né? Conheço um pouco do perfil do Júnior, né? Do Junico não tanto, mas então eu sei que tu tem um perfil também mais voltado a controles, né? A detalhes, né? Muito. Junico me xinga às vezes. Então se aplica em várias áreas, né? Sim. Inclusive na gestão administrativa. Então nessa carreira, me voltei, depois conto um pouquinho no detalhe, mas nesse caminho de busca de autoconhecimento, enfim, essa questão de nascer o sonho de ter uma escola, né, voltada a uma educação mais, eu diria, disruptiva, assim, né, depois eu explico um pouco mais. E aí saí, então, em 2018, do mundo corporativo, depois de 22 anos, para abrir o meu negócio. Antes dessa escola, então, que é hoje a Brinca Comigo, Espaço Brinca Comigo, contraturno escolar e agora 2022 educação infantil. Então também nasceu no meu coração a Elevas, né, que hoje faço parte também como treinadora em cursos voltados ao individual, né, ao coaching, na parte de treinamentos empresariais também. E conecta muito com a experiência também, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de treinamento de equipes, tu acaba acessando a tua bagagem enquanto líder, né?
E aí a gente não deixa nada para trás. Muda, vira a chave, muda completamente, se lança, busca um propósito, mas traz com a gente a bagagem e tá tudo certo. Sim. Sou muito feliz e realizada, quero dizer também sobre mim nesse sentido. A maternidade também foi, eu diria assim, quando a gente fala da nossa vida como um todo, né? Assim, áreas. Minha vida pessoal, o profissional, o financeiro, família, filhos, enfim. E quando a gente tem algo que nos faz buscar, a gente começa por algum lugar, né? Quando tem algo desconfortável, algo que eu não consigo entender, algumas coisas. E, para mim, o que me despertou foi na maternidade, né? No meu primeiro filho, do Lorenzo. E aí eu busquei diversos caminhos e as coisas foram aflorando em mim, foi amadurecendo, foi vindo se despertar, até que chegou no momento de olhar para o profissional. Vocês concordam, né? A gente não consegue ser um só, né? Horas eu quis uma camiseta, né? Da mãe, da esposa, horas o profissional, horas a irmã. Gente, é um bolo, né? Um pacotinho completo, né? Isso aí. E aí tu vai... E com o andar da vida, tu vai comprando outras camisetas, né? Vai comprando outras camisetas. Porque tu nasce com uma. Exatamente. E aí tu vai ter que ir adquirindo outras, né? Só que às vezes não é fácil comprar essas camisetas. É verdade. Elas são complexas. Usando essas analogias, essas metáforas, É verdade. né? Mas que legal, Eliara. Eu conheço a Eliara já acho que vai fazer uns 2 anos, né, Eliara? A Eliara, ela... Porque eu presenciei essa transição de carreira da Eliara. E a Eliara presenciou a minha transição de carreira. Porque... Não vai me chamar de culpada dela. Não, jamais. Tu me ajudou, inclusive, né? Até quero dar aqui um depoimento, né? Porque a Eliara tinha feito a transição de carreira dela, né? Uhum. E aí ela me procurou para ver sobre um trabalho, porque a minha área que eu estava naquele momento estava de encontro com o que ela estava buscando. E aí ela acabou meio que entrando na minha profissão ali, me ajudando, e eu me descobri que eu também tinha que trocar de área. Sim, fizemos um treinamento na equipe que tu estava atuando, né? Isso aí. E nisso, porque foi justamente o que a gente comentou agora. Nesse olhar, né, que começou pelo profissional, mas te fez mergulhar e refletir, né, em desejos, em sonhos, em realizações, em por que eu faço o que eu faço. E te permitir, eu lembro como se fosse hoje, tu me permite colocar aqui, Júnior? Claro. Nós temos um perfil muito racional, né? E era difícil esse olhar para o soltar, né? Tá, mas espera aí, mas como é que eu faço o caminho, né? Calma, né? Respira. Se conecta com o desejo primeiro, né? Se imagina estando lá, como é que fica a sensação aqui, né? E depois que a gente se conecta com aquilo, é como se tu tivesse dado um ok interno, né? Quero estar lá. E se abre, aí as coisas vão acontecendo, né? Vão. Mas é só que, né, comentar sobre, dar esse depoimento, mas, Eliara, eu queria que tu trouxesse aqui para nós, porque assim, tu buscou, dentro dessa tua transição, tu buscou alguns treinamentos que tu foi se descobrindo, né? Mas tu também buscou muito conhecimento sobre inteligência emocional. Sim. Isso, né? Isso aí. Conta pra nós, assim, essa transição de carreira que tu teve, né? Que tu veio desse mundo corporativo. E como é que foi essa descoberta e a entrada da inteligência emocional na tua vida? Sim. Sabe? Faz essa linha do tempo aqui pra nós, porque é bem legal. Eu conheço, mas eu quero que ela... Fale aqui para nós, para poder... Na verdade, como eu atuava bem na área das exatas, na área das finanças, né? Então, o meu universo era aqui. Era planilha, era número, fechamento, controle, enfim. E numa grande empresa. Então, assim, essa possibilidade e eu acho que faço um gancho um pouquinho antes, porque essas pessoas se conectam com isso, né? A gente... Não sei como foi para vocês... Mas, geralmente, assim, no início da nossa vida profissional, vamos lá, 14, 15 anos, na minha época, com 14, 15, já dava para iniciar o mundo da carteira de trabalho ali, né? E aí, tu diz, o teu primeiro emprego... Na época, não tinha muita escolha, né? Poxa, eu ia lá, me cadastrava num banco de dados profissionais ali, enfim, de emprego e, pelo menos para mim, foi assim. Então, fui oportunizada num escritório contábil. Nossa, show de bola.
né? E aí fui para esse mundo. Como tinha um perfil de ser uma pessoa mais organizada, comecei a me encaixar naquilo, né? Controles, finanças, organização, já entrei... Então, minha primeira graduação já foi nessa área, porque eu estava ali, né? Graduação em? Ciências Contábeis. Ciências Contábeis. Já estava aí e tal. Então, dos 15 aos 19 foi nessa atuação. E aí, depois, saí da minha cidade natal, que é Amaral, vim para Farroupilha, convite de um tio na questão de ajudar ele a gerenciar a empresa, né? Uma pessoa braço de confiança, enfim. Onde é que eu fui? Segui a carreira, segui a gestão administrativa, financeira, braço de gerência, né? Enfim, você não teve nem oportunidade de... Será que isso que eu quero, né? Coisa, será que isso que eu quero e tal? Simplesmente... Foi nesse fluxo. E aí, depois de 6 anos nessa atuação, empresa familiar, nessa área, entrei para uma grande empresa, então, na área das finanças. Aí segui com pós-graduação na área das finanças, com MBA na área das finanças, né? Porque eu vejo que hoje, assim, e eu digo os jovens porque tem pessoas da minha família, né? Que nessa faixa etária de 20 anos, enfim, minhas sobrinhas e tal. Então, eu acompanhei essa entrada no mundo profissional dizendo assim, não me vejo aqui, né? Fechada num escritório. Minha sobrinha comentava assim, né? Eu pensei, não, mas eu achei que ela ia, né? Nessa mesma linha, porque parecia... Cara, e ela com 18 anos abriu um negócio dela. Com 18 anos, 19 anos, e se mostrou um talento que nós não enxergávamos nela. Mas ela se permitiu dizer, eu não quero esse caminho, né? E aí eu vejo muito da nossa geração, assim, muito até na próprio movimento de coaching, as pessoas têm buscado coaching para transição de carreira, se despertando aos 35, aos 36, até aos 40 e poucos anos, né? Por quê? Porque começa um movimento de se conhecer, começa um movimento de... O que eu quero para a minha vida? Fala tanto em propósito de vida. O que é propósito de vida? Será que é algo assim, utópico, né? Que a gente diz, tem propósito, é acordar todo dia e vamos lá, né? As pessoas começaram a se questionar, a informação veio, né? Nessa questão de ter muito conteúdo, de pessoas que falam de diversos assuntos, vai do teu interesse de buscar, e aí pessoas foram querendo entender por que estão fazendo o que, né? Que fazem. Então, para mim, foi muito isso, sabe? Seguindo nessa carreira, eu comentei que eu fui mãe aos 28, e aí, aos 2 aninhos, o meu filho começou a apresentar algumas dificuldades, e eu fui buscar sempre aquela questão que a gente reflete muito, né? Vocês não têm filhos ainda, né? Que você sabe que vocês... Sério? Da minha esposa. Eu não sabia, olha aí, ó. Por isso que eu falei que conhecia mais o Júnior e agora. Então, eu peguei, eu comecei a namorar a Nessa com... eles tinham 7 e 5 anos. Hoje já estão com 18 e 20, né? Nossa, que bacana. É um paizão, né? Mas... Sim, acompanhou todo... praticamente a vida inteira, né? Claro, peguei a parte de bebê, assim, mas a parte da adolescência, que é a mais difícil, eu acho. Eu acho que é. Pelo menos não tive as outras vivências antes disso, mas... E daí até hoje, né? Hoje, claro, já com 20 anos, Bruno já foi pra China, já voltou, já tá morando com um amigo e tal. Mas já tive. Mas o que eu ia te dizer? Eu ia dizer pra você era justamente isso. Às vezes a gente é convidado, né, no maternar, no paternar, assim, né? A olhar para as nossas questões, porque eles estão se espelhando na gente, né? Sim, somos o reflexo, né? Às vezes a reação do filho é feedback para quem? Para nós, para os pais, né? Outra sempre, coisa que, aconteceu comigo, né? Da mesma forma, com 15 anos comecei a trabalhar, já foi mais fácil de conseguir emprego porque meu pai tinha gráfica. É verdade. E aí, beleza, é de pai para filho, aquela coisa, e vamos tocar, né? E o que aconteceu, eu também, durante essa carreira, não foge muito, mas meu hobby sempre foi vídeo e tal. E essa transição de sair da gráfica, sair da parte familiar, assim, que, querendo ou não, era muito boa, e eu tinha uma liberdade igualmente, mas, me desprender da gráfica depois de 15 anos para ter o meu negócio e continuar foi bem difícil. E eu vejo hoje, daí com o Bruno, né, que eu acabo puxando
que nem hoje ele trabalha com edição de vídeo, né? E às vezes tá com câmera também gravando. E, tipo, querendo ou não, eu acho que eu induzi um pouco ele a isso, né? Mas eu acredito, assim, ó, da geração, eles não se permitem mais fazer o que o outro mandou, entendeu? Sim. Ele já tem uma sensibilidade diferente, assim, pro sentir, né? Para dizer o que faz sentido para mim. Mas eu acho que também porque eles estão num momento de vida que nós não estivemos. Tipo, no caso dele, ele ainda, tipo, não é bem o que ele quer, né? Tipo, tá ainda se descobrindo, que nem nós já tivemos, mas ele, tipo, tem ideias de teatro. Mas eu tive um caminho bem parecido com o que a Ilhara, né? Por exemplo, eu tive que trabalhar com o que tinha que trabalhar. Sim. Eu não podia, eu vou lá trabalhar com isso. Não, tu tem que trabalhar, pelo menos a orientação dentro da minha casa era, cara, tu tem que trabalhar porque tu tem que ajudar a sustentar a casa. Ponto. Com o quê? Sim. O que aparecer. Arrumou um emprego, tá perfeito, bora, né? Vamos trabalhar. E aí, conectando com o que tu comentou sobre a nova geração, é que eles hoje, e eu peguei isso também, a gente teve a opção de escolher mais do que antigamente. Vamos pegar o exemplo da minha mãe, dos nossos pais. Eles não tinham opção. Pior. Eles tinham que trabalhar com aquilo e por quase com toda a vida. Porque a minha mãe, ela tem muito o conceito de que se tu trabalhar dentro de uma empresa o resto da vida é sucesso. É sucesso. Fazer essa carreira, né? Fazer uma carreira, de né? longa Por exemplo, data. eu tenho o meu irmão que trabalha muito tempo dentro de uma empresa, desde que ele começou praticamente a carreira dele. E pra minha mãe, nossa, sabe, ele conquistou o sucesso da carreira dele. E o Júnior sabe? trabalha o quê? Além de vídeo? Só faz vídeo? Eu? Hoje em dia, menos isso, né? Hoje- Mas antigamente tinha muito isso, né? Tá com uma câmera na mão, seria quase que não seria um trabalho. Né? Isso aí. Eu tenho dificuldades hoje pra falar pra minha família o que eu faço. Sendo que é uma coisa super simples. Só que a minha família não entende como um ganho efetivo de dinheiro. Pra minha mãe, agora ela tá entendendo. Depois de 2 anos, ela vendo que... Peraí. As pessoas estão procurando ele. Não, tipo, ele não fica em casa. Mas às vezes ele fica em casa. Tá, mas como ele fica em casa? Aqui em casa ele tá trabalhando. Mas ele tá pagando as contas. Mas ele tá ganhando dinheiro, mas ele comprou não sei o que, ele comprou equipamento, mas de onde é que ele tá tirando dinheiro? Aí ela começou a entender que, não, peraí, é uma profissão. Gente, só que, voltando ali, eu tive esse poder de escolha, que é o que os jovens de hoje estão tendo. Sim. É o poder Ainda de mais, escolher né? o que eles querem. Por nascer numa nova época, no meio de um acesso à informação, que também conecta muito o que tu falou, né, Ilhara? De as pessoas começaram a ver de que chegavam aos 40 anos e mas e aí? Será que é isso que eu quero? Porque, voltando O piloto antigo, automático, né? porque- Acordo, vou, volto, o dia passa, a semana passa, o ano Isso. passa. Porque o que eu a minha opinião, tá, pessoal? Mas assim, o que eu percebo que as pessoas, elas, com acesso à informação, que eu sou muito apegado em dar argumento de acesso à Sim. informação. Com acesso à informação, elas viram que o fulano daqui do lado começou a mudar. O ciclano mudou. O fulano, mas por que eles estão mudando? E antigamente não tinha isso. As pessoas começavam e iam até o fim sempre na mesma formato. Então, todo o meu espelho era igual. Hoje o meu espelho já não é mais igual. Então as pessoas Sim. começaram não, peraí. Existe Se ele mudou, movimento, eu posso né? também. Muitas pessoas tiveram esse estalo, né? E aí começaram esse processo, né? Sim. Mas, enfim... Não, e voltando. é encantador isso, né? Como eu comentei, né? Poxa, a minha sobrinha abriu um negócio dela e um talento, né? Assim, na questão... O que ela faz? Ela Só por tem curiosidade. uma empresa de aluguel de vestidos de debutantes em festas, Maria Luísa, as Iares, debutantes em festas. Mas pensa assim, pensa que ela confecciona um vestido para uma debutante, né? Enfim, um bordado lindo, um vestido personalizado. E pede se ela foi fazer megas formações e graduações. Não, dom. Ela saiu fazendo. o dom dela. Ela saiu fazendo. Então, é como se assim, ela tivesse tido esse olhar pro... Como é que eu posso explicar, assim? Não sei se todo mundo se conecta com isso, mas assim, quando tu olha
quando tu sente a missão, quando tu sente o que está dentro de ti como dom nato, sabe? Como alma. E eu olhava para ela porque quando ela nasceu eu tinha 15 anos e acompanhei, enfim. E ela foi se espelhando em mim. Para mim, ela seguia essa gestão, né? De carreira administrativa, assim. O primeiro emprego dela foi isso, né? E ela já se destacou também ali. E deu 1 ano e tal. E ela disse, não quero isso para mim. Daí eu pensei, adolescente, né? Nós pensamos, adolescente, né? Não sabem o que querem, né? Mas tá ali, podia, né? E, cara, deu 2, 3 anos. E, enfim, ali ela já... Despontou. Tu entende? Então, esse olhar que a gente tá tendo hoje não tem idade, tá tudo certo, né? Sim. Que bom que eles estão começando a olhar isso, né? Mas eu vejo um movimento muito grande das pessoas, né? Porque, poxa, ainda mais lições que a vida nos dá, exemplo, pandemia, né? Coisas assim que vêm sem aviso prévio, entendeu? Que a vida é mais, sabe? Então, acho que é um movimento, não sei se posso chamar planetário, assim, mas de evolução das pessoas. Sim. Né? E que pode quererem ser, tipo, olhar qualquer mais data, coisas. né? Também, pode tipo, ser qualquer idade, data, sei lá. qualquer idade. 40, 50, que for, tipo, não importa, né? Mudar, assim, Sabe legal que tem fazer isso. Quero compartilhar aqui, agora tô falando, não tem data e tal, me veio... Assisti uma live da Cristina Cairo, ela é uma autora que fala da linguagem corporal, né? Então, o corpo fala, tem vários livros, né? Então, ela explica até as nossas questões, enquanto sintomas, o que tem a ver com, né? Com significado e tal. E nessa live ela falava dos nossos setênios, ela explicava do número 7. O que o número 7 tem, né? 7 isso, 7 dias da semana, 7 pecados capitais, as 7 maravilhas, 7, né? 7 anos de azar se tu quebrar 7 um anos. espelho. O que é o 7, né? E ela falava sobre setênios, né? Então, ela explicava de 7 em 7 anos o que a gente vem nesses 7 anos ali para entender da vivência desses 7 primeiros anos, 14, 21, e ela ia explicando, né? E era muito engraçado que tu começa a escutar essa live e tu começa a tentar, deixa eu ver quando eu chegar no meu setênio, se eu tô, né? Ou tu vai cumprir ou não cumprir, porque ela fala assim, ó, quando a gente não cumpre o que a gente tá disposto a viver nesse período de 7 anos, tudo bem, tu vai no seguinte, né? Não, tu fica em débito, assim, digamos, sim, né? Sim. Mas aí, quando ela chegava no setênio da fase dos 40 e poucos, transição de carreira. No setênio dos 50 e pouco, compartilhar conhecimento, falar sobre aquilo, sai para mais pessoas. Pode ser grupo de amigos, pode ser, enfim, palestrar, enfim. E ela dizia, no setênio dos 80 aos 90, ela abriu uma empresa, cara. Ela dizia, abriu uma empresa. Então, o que fica para mim também, escutando, né, todo esse caminho ali, é ter sempre a mente com o objetivo. As pessoas ficam dizendo, quando me aposentar, tá, e aí? Tá, tu pode diminuir teu ritmo frenético de trabalhar 12 horas por dia, sei lá, enfim, se tu estava acostumado, mas não aposenta isso aqui, né? Objetivo, sonho, meta, tu tem que ter até. Quando ela falou, vem abrir minha empresa, por quê? Porque tu manda o recado, eu preciso estar aqui, eu tenho coisas para cumprir. E aí, a tua saúde emocional segue, sabe? É uma live bem interessante da Cristina Cairo, falando dos setênios. Legal, bem interessante. E aí, aos 90, abrir minha empresa. Opa! Show de bola. É isso aí. Esse esquema de... quando me aposentar, né? Tipo, eu ouvia muito meu pai falar, meus tios falar. Minha família. Quando me aposentar, eu vou morar na praia. Quando me aposentar... Cara, tipo, né? Por que tu não pode fazer antes de se aposentar, talvez, né? E, no fim, tipo, é isso aí. Tipo, tu vai se aposentar, mas tu não vai conseguir parar de trabalhar. Ou porque tu vai precisar da grana, ou porque... tu não vai conseguir parar porque tu tinha uma rotina, né? Tu não vai simplesmente parar de trabalhar e não vou fazer mais nada. Tu tem o que fazer, tu tem que se ocupar, vai mudar um né? pouco, ok, né? Vai mudar o ritmo, vai mudar a carga horária, vai mudar... Até porque a gente vai amadurecendo, enfim. A idade não vem sozinha, né? Os cabelos brancos... Mas, assim, vem maturidade, vem um novo olhar sobre a vida, sobre as coisas, pontos de vista diferentes que tu não tinha. Que, na verdade, assim, eu não sei se vocês concordam. Porém, não tem certo e errado.
na nossa vida. Uhum. Sim, o meu ponto de vista sobre aquilo. Sim. O teu ponto de vista, né? Que te leva a um resultado A ou B, né? A tua crença, o que tu acredita sobre relacionamento conjugal, como que tu viu isso, como que tu foi percebendo isso no teu convívio desde lá, de pequenininho, né? Quando a gente cresce, tem um preconceito, uma crença sobre, inclusive, relacionamento. Sobre profissional, sobre a vida, sobre finanças, sobre amizade. Esses conceitos que a gente fala, que aprende na escola, que são mais teóricos, né? Voltados a aprender português, matemática, geografia, história. Como é que a gente aprende na escola, né, gente? Ouvindo da professora, exercitando, repetindo, lendo, se escutando. Tu vai gravando, aquilo vai criando um senso e uma verdade sobre aquele conceito teórico, né? Qual que é o outro aprendizado de vida? Ainda mais na nossa fase, nos nossos pais, não existia tanta informação. Eles foram simplesmente fazendo, sendo, vivendo, e a gente sendo o quê? Observando. Repetindo, né? Então, por que eu sou tão assim sobre esse negócio aqui? Não, para mim, é fechado, é assim. Olha se talvez a gente não está trazendo do padrão familiar, né? Daquilo que eu vi. Ou pode ser, assim, convivência com família, eu digo pai e mãe, quem foi o cuidador, avô, avó, sempre quem me criou foi minha avó, né? O que eu vim trazendo? Porque aquilo que a gente escutava diariamente... Vamos dar um exemplo aqui, sei lá, relacionamento conjugal. Ou profissão, que nós estávamos falando de transição de carreira, né? Não, o negócio é baixar a cabeça e trabalhar, a vida é dura, dinheiro não dá para nada, ou tu é feliz no amor ou feliz no profissional, as duas coisas não existem. Isso aí, quem prospera é porque tal coisa, né? E vem esses conceitos e às vezes eles não se dando conta, porque não sabiam que influenciavam a gente, né? E a gente escutando e foi formando algumas verdades inconscientes, né? Por quê? Tu escuta tanto que vira o quê? Um senso, né? Uma verdade para ti. Isso. Até uma verdade absoluta. Absoluta. Porque para ti, só complementando, né? Tu viveu aquilo lá por muito tempo. E para ti foi uma verdade por muito tempo. E por que outra entendeu? coisa? Do 0 aos 12, a gente não tem filtro. A gente é muito mais emocional do que racional. Então, quando a criança escuta, sente muitas vezes também a sensação, né? Daquilo... não tem assim, vai ver que o meu pai tal coisa, vai ver que a minha mãe tal coisa, né? Não, ela recebe hoje, amanhã, depois e... Até porque nessa idade a gente não viveu nada, né? A gente não tem experiências profissionais, Exatamente. Experiências de vida para poder sentar e ter um pensamento crítico sobre aquela situação. Não tem pensamento crítico. Para nós, como a gente não tem essa experiência, aquilo lá é novo, é uma verdade, né? Acaba sendo uma verdade absoluta, né? E aí tu acaba levando isso como padrão para você, né? Para a vida e às vezes atrapalhando nos nossos relacionamentos interpessoais, na questão profissional, porque tu começa a fazer o quê? Se relacionar com pessoas, né? E pessoas que têm outros pontos de vista. Tem outras verdades. Outras verdades, né? né? Outros padrões mentais, né? Sobre isso, sobre aquilo, sobre, inclusive, sei lá, sobre resultado financeiro de vida. Sim. Né? Sim. Crenças financeiras. Crenças financeiras. Se limita a isso ou se fortalece naquilo que ouviu, né? Teu pai te encorajou sempre... como é que tu viu enquanto identidade de pessoa, né? Minha identidade, meu valor pessoal. Consegui ter isso ou não? Porque às vezes as pessoas não se compreendem porque que pipocam também de um lado para o outro, né? No sentido de se encontrar. Sim. Né? Às vezes é um olhar para dentro e perceber o que eu sou bom, o que eu faço bem. Quais são os meus valores que me trouxeram até aqui, né? Independente das dificuldades que eu passei. Isso me fez superar. E aí é poder entender o potencial de cada um, né? Sim. E aí foi isso que tu entendeu. Aí voltando ali na questão, né? Não, a gente fez a volta, né? Pra nós ligar... Não que
o que nós falamos até agora é... Mas é que foi muito engraçado, por quê? Porque, como eu falei, na maternidade, comecei dos filhos ali, Sim. né? Tá, que o meu filho tinha dificuldade de se desenvolver? O que eu posso olhar para mim, talvez, que eu esteja... Porque, cara, a minha relação com mãe também foi complicada. Quando a gente é mãe, dizem que não vem com manual, porém, tu tem aqui um manualzinho guardadinho aqui, né? Como é que era eu, filha, mãe, né? Agora eu, mãe, filho. Modelo mental, né? Sentimentos que a gente... Então, eu pensei, não, eu tenho algumas coisas na caixa preta aí que eu posso dar uma olhadinha. Eu posso abrir essa caixa preta aí que eu acho que na relação com meu filho, eu estou interferindo. Aí foi isso, aí tu busca caminhos, né? E não tá certo, não tá errado. Tu começa na psicologia, tu vai para uma terapia, tu faz um curso, tu lê um livro... Tu conversa com uma pessoa, tu bate um papo, e assim tu vai, né? Degraus, assim, tu vai subindo. Ou puxa, né? No teu carretel lá da tua vida, assim, vai tirando, puxando os fiozinhos. E aí entra em várias, né? Num caminho, e quando olha para o profissional, é justamente isso. Me dando conta de que, poxa, um pouco pesado, sabe? Sim. Assim, claro, a ascensão financeira veio, né? Mas ela não me bastava, sabe? E aí foi muito engraçado, porque dentro... Eu nunca me esqueço, assim, foi fazendo um curso de PNL, da Programação Neurolinguística, e ali a instrutora, muito experiente, assim, ela tinha uma certa idade já, anos, assim, de PNL, Porto Alegre, e ela me introduziu à física quântica, naquele momento, numa visão da física quântica sobre esse nosso poder de ação, né? Sobre... criação, sobre a energia, sobre foco, várias frentes, assim, desse olhar. E aí, sabe quando vira... Dá um estalo. Né? Dá um estalo. E ainda nessa empresa que eu estava, eu atuava num grupo de voluntários e a gente adotou uma escola do bairro, sabe? Então, fazíamos ações naquela escola. E nessa escola eu dei palestra, né? Eu fiz atividades com crianças e comecei a me experimentar em atividades diferentes. E, puxa, como isso aqui é leve, como isso aqui é... É legal. Legal, sabe? Se eu fizesse isso, se fosse, né? Nossa, será que seria e tal? E aí, nisso foi, assim, decidi, assim, área financeira, de atuação, assim, claro que a gente falou, né? As finanças, tu acaba levando para sempre, né? Por exemplo, empreender, tu tem que usar também a parte das finanças. Mas decidi encerrar a carreira ali e fiz a transição interna ainda. Dentro dessa empresa, uma transição interna para uma área... Mas isso porque tu tentou continuar. Não, é porque assim, ó, se eu não sei para onde eu vou também, né? Daí iniciei o processo de coaching para entender potencial, né? Quais são os potenciais? Onde é que eu tô hoje? Para onde é que eu gostaria de ir? Como seria quando chegasse lá? Comecei a me visualizar, né? Então, nessa transição de carreira de 8 meses, eu ainda estava lá, né? Porque a gente também se planeja, né? Tu não... Enfim, não larguei, assim. E aí fiz essa transição interna mais voltada a pessoas, né? Fiz feira em São Paulo, relacionamento, falar com pessoas, sair de trás de um computador, né? Outras experiências. E nesse grupo de voluntários também. E disse, poxa, acho que eu tenho potencial para outras coisas. E aí foi nesse processo de coaching, então, entendendo isso, mas buscando as formações que tu comentou. Entendi. Voltado a comportamental, né? A desenvolvimento... Porque eu via muito... Fiz muitos cursos enquanto gestora, né? Enquanto coordenação. Mas eu me percebia voltando para a minha cadeira e tendo dificuldade de aplicar o conteúdo. Por quê? Porque trabalhando coletivo eu não conseguia trazer à tona as minhas limitações, as minhas dificuldades individuais. E nesses cursos, nessa formação que eu fui buscar, poxa, tu trabalha no coletivo, mas tu faz o mergulho no individual. De dentro para fora, tu te compreendendo, inteligência emocional, porque eu ajo como eu ajo, porque eu reajo, né? Se conhecendo melhor, adquirindo uma capacidade de resiliência muito grande, porque não, inteligência emocional não é sobre entender as suas emoções e anular as emoções, não é isso, né? Não é anular a raiva, não é anular a tristeza, não é anular a alegria, não é... Não. As nossas emoções básicas e as nossas reações é dizer assim, poxa, o que me acionou? O que essa irritação exacerbada veio agora?
Qual que é o motivo? O que é o motivo? Assim, eu aprendi assim que sempre a resposta, sempre, quero dizer assim que sempre a resposta tá na gente. Poxa, nós estamos aqui, tá? E aí o Junico falou um negócio para mim e para ti, tá? Falou a mesma coisa. Para ti entrou por aqui, saiu por aqui. Mas eu fiquei remoendo aquele negócio. Passou 3, 4 dias e falei, Júnior, tu viu aquele negócio que o Junico falou? Tu viu? Eu nem lembro. Fiquei lá e tu... cara, nem lembrava. Se tu não me falasse, eu não, né? Sim. Por quê? Porque, de alguma forma, ele acionou um gatilho meu interno. Ou alguma experiência que eu tive que não foi legal e que eu, do meu ponto de vista, fiz um pré-julgamento sobre aquilo, né? E já gerou um desconforto. Então, é isso, assim, é poder reconhecer e transcendendo um pouquinho, né? E reconhecendo e dizendo assim, eu consigo entender quanto menos tempo eu fico nesse sentimento, porque ele me limita. Poxa, eu fico embotado naquilo, eu fico estressado, eu não saio do lugar, eu fico ansioso. Tá, mas eu decido olhar para isso, né? E reconhecendo o que nos aciona. Inteligência emocional é um pouco disso, tu entende? Percebendo e dizendo. Eu digo que o primeiro passo para a gente fazer qualquer processo de mudança é se dar conta. Vocês concordam? Sim, total. Sim, tu fica no piloto automático, nem sabe porque tu... total. Era das cavernas, né? Eu ajo e reajo, nem sei como, né? Vai de só no sobrevivência, fluxo, né? Vai no flow, né? Isso aí. Quando tu começa a abrir a cortina na tua frente e enxergar, ter mais clareza, a próxima vez que ele falar algo, eu vou dizer, peraí, não é bem assim. Tipo, eu já descarto aqui, tá? Fala comigo mesmo, pega leve, desencana, não é isso. Ele não quis comentar, só foi um comentário dele. Foi um comentário, diz respeito a ele, tá tudo bem. Sim. Porque nas relações de trabalho, gente, eu digo assim, 90% dos problemas que a gente cria, isso acontece comigo, são frutos das nossas interpretações. Entendi. Ponto. E como é que eu interpreto diferente que tu? Porque eu tenho uma mochila nas minhas costas, invisível aqui. Tu tem a tua? Tu tem as tuas bagagens que foram te validando que aquilo era certo para ti ou errado para ti. E aí a gente acaba não conseguindo fazer esse filtro e não julgando. Porque eu não conheço a história do Junico, entendeu? E se ele falou, talvez foi agressivo, enfim. Cara, pega para ti, isso aí não é meu, sabe? Sim. A inteligência emocional é um pouco desse avançado, sabe? Sim. Mas daí ele era ali, quando tu começou a entender isso na tua transição, e os cursos que tu fez foi porque tu já entendia que ia mudar ou os cursos entraram assim do nada? Não é e porque... aí tu seguiu esse outro caminho? Não, é porque eu tenho um perfil assim, dentro do meu... Poxa, eu penso assim, começar a trabalhar com pessoas, né? Treinamentos do comportamental, enfim, tinha conhecimentos que eu tinha que buscar. Primeiramente, era isso, né? Mas tu tomou essa decisão, eu quero trabalhar com pessoas. Sim. Eu tive esse sonho da questão que eu comentei lá no começo da nossa conversa aqui da escola. Sim. Por quê? Por que surgiu essa questão da escola? Por quê? Por quê, gente? Né? A escola, né? Não. Depois dos comerciais. Então, assim, porque nessa questão do maternar, tá? Percebendo o me trabalhar, no sentido de conhecimento, de desenvolvimento pessoal, percebi o reflexo no meu filho, assim... Fortemente, tá? E nos cursos de inteligência emocional, na formação do coaching integral sistêmico, enfim, existia um olhar para a questão da relação pais e filhos. E aí que explicava o caminho que eu tinha feito. E aí, poxa, quanto eu poderia ser ponte na minha cabeça era para poder ser esse insight, esse caminho, essa agente de transformação, enfim, na vida de outros pais que talvez tenham outras dificuldades ou nem tão dificuldades ou nada é tão bom que não possa ser melhorado, sabe aquela máxima? Então, assim, poder pensar assim, poxa, através de uma escola, a gente ter esse olhar mais socioemocional na educação, né? Olhando para o potencial da criança, né? Não só naquela coisa cartesiana, assim, do aprender, ela escrever, enfim, mas olhar para a questão ser.
potencial da criança, né? Porque às vezes a gente esquece que a gente vem bem zeradinho, né? Que a gente vai recebendo e vai se podando. Então, o professor como um instrumento também desse empoderamento, né? Da criança desde autoestima, valor próprio, né? Ter esse olhar, assim. Então, uma educação mais com esse olhar e poder também fazer esse trabalho escola-família. O que nasceu no meu coração foi isso. Sim. Poder ser a palavra da transformação, né? Só pelo compartilhamento, às vezes, né? No sentido de, poxa, o que fez sentido para mim quando eu apliquei esse conteúdo na minha vida? O que mudou na relação com o meu filho? Então, nasceu no meu coração da escola ser essa ponte. Porque ali a gente teria as crianças, ali a gente tem as famílias, né? E nasceu nesse sentido, assim. E a inteligência emocional que estava voltando e as formações foi para trazer base, né? Trazer base para essa atuação, enfim. Sim. Que era um pouquinho diferente do mundo dos números, né? Sim, sim. E... Tá, mas daí eu vou puxando bastante, Sim. tá? Tu saiu lá da empresa, mas tu não foi abrir uma escolinha. Sim, eu não fui de cara, não. Verdade. Mas olha só que interessante. Mas só pra mim te deixar mais direcionada na pergunta, assim... Quando tu decidiu sair da empresa, aí tu... Né, e aí tu fez a tua transição de carreira, e aí tu acabou abrindo uma outra empresa, que eu quero que tu fale. Tu maturou que não era bem aquilo ali e tu aceitou? Ou tu já entendeu que isso era um processo para ali na frente buscar? Isso aí. Sim, porque quando me visualizava, né? Pensava na escola, como ela seria, desenhei ela, sonhei com ela, como seria a minha atuação, auditório para os pais, a gente, né, espaço, enfim. E aí, pensei, bom, eu não sou da área da educação, primeiro ponto, né? Eu preciso uma pessoa que compre essa ideia comigo na área da educação, beleza? E logo conversei com uma amiga, que é da psicopedagogia, enfim. Mas a gente não tinha esse alinhamento enquanto essa essência do olhar mais disruptivo para o socioemocional. Me parecia algo muito mais tradicional, se eu fizesse essa escola nascer através da parceria com ela. Tá, eu falei, senti no coração que não era momento. E, às vezes, a gente precisa esperar também. A gente precisa saber o momento, porque não é no nosso tempo. E, bom, e aí, dentro do processo de coach com a Jaque, foi quando, então, eu disse assim, bom, eu entendo que eu tenho que trilhar, assim, uma caminhada na área das pessoas, né? Na área de humanas, né? E aí foi, então, veio, então, na ideia de a gente iniciar uma empresa de treinamento. Né? E, claro, daí buscamos pessoas da pedagogia empresarial, né? Abrimos a sociedade, eu e a Jaque, que é a Elevas, e pessoas foram chegando. Só para dizer, pessoal, a Jaque foi a sócia, né? A sócia. Que nós falamos Jaque aqui, mas a gente sabe quem é a Jaque, né? A Jaqueline Perottoni. Ela foi a sócia da Eliara nesse processo da empresa, que é a Elevas. Né? Elevas, aham. E só que assim, quando a gente coloca um desejo, um sonho no coração, e isso é uma coisa que estava lá. A escola continuava lá. Lá dentro. Estava lá guardadinho. E aí, depois de um ano de Elevas atuando, né, formamos estrutura de equipe, né, de parceiros, enfim, começamos a atuar. Veio a pandemia, não foi fácil, né, porque a gente iniciou a empresa em janeiro de 2020. Não, um pouquinho antes, meses antes. Assim. Foi antes, porque eu comecei em janeiro. Fevereiro. Foi, na verdade, ela foi em julho de 2019, mas assim, a nossa sede ficou pronta. Sim. A atuação, necessariamente. Pertinho lá do Junico, da gráfica, em novembro de 2019. Então, a gente foi para dezembro e praticamente começamos os cursos na sala, no segundo piso, em janeiro de 2020. Cara, em março começou a pandemia. Entendeu? Nossa. Eu lembro que foi uns 15 dias antes eu também tinha tomado a decisão. Aí já começa assim, ó. Quero ver se tu quer mesmo. Quero ver se tu quer viver. Já que tu... quero ver se tu quer viver esse propósito. Quero ver se tu vai entregar aquilo que tu, né? E aí foi desafiador em 2020, porque a gente teve que se voltar para online, né? Sim. Mas no momento que todo mundo foi para online, né? Sim. Quem já estava lá surfou a onda, já tô, né? Pegando aqui, né? E foi. E a gente estava iniciando, né? Então, fizemos o que foi possível em 2020. E no 2021 já foi permitido já poder atuar um pouquinho diferente, né? Assim,
mais timidamente, assim, com grupos menores, mas já foi bem bacana nesse sentido. E a Escola Brinca Comigo nasceu em 2020 ainda, na pandemia. Depois da minha licença maternidade, eu reencontrei a Laura, que é minha sócia lá na Brinca Comigo, a Laura Nardi. E ela, na verdade, eu conheci ela em 2013. Eu já conheci ela. A Laura é essa amiga que tu Não, esperou? não. Foi uma outra? Foi uma outra pessoa, Entendi. que eu não lembrava, assim, não conectei com ela, assim, porque ela tinha clínica, né? Atendeu o Lorenzo na clínica em 2013. Isso é a Laura. A Laura. Sim. E ela foi uma pessoa muito importante na minha trajetória também. Que naquele momento ela me impulsionou a olhar para o potencial do meu filho, a estimular, a fazer o que tem que ser feito na idade que ele estava, né? A não criar rótulo, porque a gente cria rótulo na criança, a gente não vê as possibilidades, não vê o potencial que está aqui, ó, para aflorar. Então, ela foi uma pessoa muito importante que marcou meu coração, né? Imagina, passaram-se depois, assim, 4, 5 anos, 6 anos, e eu reencontrei ela depois disso, né? Entendi. 7 anos, eu acho, E aí, nesse reencontro, ela contando que ela também saiu da área acadêmica, né? Ela era professora de universidade, tinha aberto a Brinca Comigo como espaços para festas, espaços lúdicos, assim, né? Para casamentos, festas, ela fazia os espaços para recreação, né? Mas diferentes. E que elas também tinha, eu falei do desejo de ter escola, né? Falei para ela, contou também, ela disse, mas eu, sem uma pessoa da área administrativa, né? Falei, cara, então... Fala comigo. Fechou todas. A gente une como é que diz? A fome com vontade de comer, e aí não vamos lá, né? E aí surgiu isso. Então, a Eleva estava em andamento, mas não foi meu tempo, né? Assim, então, foi o momento de poder conciliar as duas coisas, né? Entendi. E daí a Laura apareceu na tua vida e aí foi uma decisão rápida, assim? Mas é que, olha só... Ou houve uma construção de não, vocês porque... foram conversando, e se, sabe? Ou e se fizesse? Não, foi muito rápido. Porque, olha só, eu, em maio de 2019, nas formações, enfim, na história do pensar em sonho, desenhar teu sonho e tal, e quando eu desenhei a escola, eu coloquei, assim, dezembro de 2020 ela ia iniciar. Meta, gente, tem que ter data, tem que ser específica, né? Sim. Tem que ser atingível. E aí eu coloquei a data. E olha só, e a escola abriu o alvará dela nessa data, dezembro de 2020. E por que foi rápido, eu quero dizer? Por que eu me conectei com ela em 2020, em agosto? Cara, é o que eu digo, quando a gente tá com o desejo da alma, os caminhos... A casa apareceu, em 60 dias estava tudo pronto. Apareceu como uma casa. Com o pátio que a gente precisava, com o auditório para os pais que tem lá uma garagem, que é só botar as cadeiras, tá pronto o auditório, um data show, ó, tá prontinho. Explica um pouco a Brinca Comigo, para quem estiver escutando entender o que é a Brinca Comigo. Isso, né? até porque já estamos chegando... nosso tempo final. Vou esse tempo. 50 minutinhos Tá bom, papo. A Brinca Comigo, então, ela começou com uma escola de contraturno em janeiro de 2021, com uma proposta, não desmerecendo, né, os outros negócios, mas assim, voltada mais a uma proposta da educação viva e consciente. Então, o que ela traz? Assim? Traz menos rotina para as crianças, mais conexão com o brincar livre, mais conexão com a natureza, mais conexão com a presença. Então, por exemplo, o educador na Brinca Comigo, ele não direciona, ele se conecta com a criança e entra no desejo da criança, no que ela está querendo aprender naquele momento. Ele não induz. Não induz. Não existe ali uma agora nós vamos fazer rotina dentro da escola. Agora tu levanta e tu vai brincar com isso. Isso. Por mais que daí ela, enquanto contraturno, então ela não tem aquele cumprimento, porque daí tem crianças de 4 a 12 anos, né? Sim. Mas assim, as crianças têm a interação entre elas e elas conseguem se conectar e aprender juntas. E criar juntas, e desenvolver a criatividade, e desenvolver o potencial. Então, assim, é sem televisão, né? Com uso saudável da tecnologia no sentido de alguma pesquisa que precise. Mas aquela história assim, ó, apareceu o gafanhoto lá no pátio, nós vamos olhar para o gafanhoto e entender como é que ele parou aí. Será que ele veio voando? Será que ele, né? Isso aí.
Criar uma... Isso, o aprendizado conectado com a vida, conectado com o momento. Né? Então, esse brincar que é terapêutico, que nós, enquanto pais, achamos que o brincar é passar o tempo. A criança precisa do brincar para desenvolver. Sim, que é onde ela desenvolve o lúdico. Desenvolve o lúdico, o cognitivo. Né? Então, assim, essa proposta Vive Consciente é justamente isso, porque daí as crianças fizeram o quê com o tempo? Foram aceleradas. É a rotina, que daí os pais, às vezes, para tirar da TV também, coloca no balé, na natação, no futebol, no não sei o quê, no Kumon, não sei o quê, no inglês e tal. E ela tem assim, ó, ela não consegue nem... Ela sai de um lugar, vai para o outro. Enfim, ela não tem nem o tempo de ser criança. Então, é isso, a nossa proposta de poder dizer, assim, quanto... Bom, aí tem feedbacks de crianças com a redução da ansiedade, com a redução de peso, com abertura para criação que não tinha antes. Uma mãe disse no passado, minha filha não brincava mais em casa. Eu falei, por que ela tem que estar trancada no quarto? Eu abri a porta, ela estava lá, conectada com as bonecas, estava dando aula, enfim. Tem a percepção da mudança. Sim. E daí não tem feedback melhor que isso, né? Sim, o desejo era conexão com a vida. O resultado vem pelo feedback. Então, valida, né? E o nosso passo para a educação infantil é seguir nessa linha. Entendi. Aí, daí agora vocês estão dando, então, o próximo passo. O próximo passo. Porque antes era abriu como contraturno. Como contraturno. Daí agora vocês estão abrindo passo para a escola, daí, para a né? escola de educação infantil, de 2 a 6 anos. Eu ia dizer qual que é a faixa etária, 2 a 6 anos. 2 a 6 Isso contempla o que? O pré? Como estrutura escolar, o que contempla? É que, na verdade, assim, Antes? É que o pré é a partir dos 5, 6 anos, não é? A criança tem obrigatoriedade de estar matriculada, assim, no ensino inicial ali, a partir dos 4 anos, né? Então, tem aquele pai que mantém em casa até os 4 e depois vai buscar o pré, a primeira, a segunda e vai, né? E tem o pai que precisa, então, trabalhar fora, enfim, que procura a escola de educação infantil como, né, essa ponte também, mas também já com incentivo ao aprendizado, né? Entendi. Já a Sim. criança já aprendendo. Já vai aprendendo. Não só para ficar lá, Sim, ser uma já cuidadora, né? Ela já inicia o aprendizado Que não é formal uma creche. também. Que não é uma creche. Não é uma creche, é uma escola. Isso. E ali a gente pretende fazer o quê também? Que vive o meu coração, o projeto com as famílias. O que é? Trazer as famílias, os pais. Vamos falar de um tema A, B ou C. Depois, trocas. Bate-papo. O que acontece comigo? Qual que é a minha aflição? Acontece contigo também? Como é que foi para ti? O que funcionou? Né? Não é certo ou errado também na educação do filho, não é isso, né? É troca, né? Uma troca de experiência, né? Trazer um tema. Né? A Laura também tem uma experiência vasta de mais de 20 anos na educação, então ela também trabalha na formação de professores e pais. É poder trazer isso, né? Entendi. E a pandemia também deu uma freadinha, eu acho que agora aos pouquinhos a gente já pode voltar, né? Já Grupos tá, menores, né? Voltando bastante agora, né? Já, as coisas, na verdade, já voltaram. Tá? Com uma limitação, mas já voltaram. Né? Então, acho que tende a bombar mesmo. Daí tu tem lá o espaço, né? Eu conheço o espaço lá da Brinca. É um baita espaço. Bem bonito lá mesmo. Bem legal. E a gente já viu, né, que assim, a casa também é bem bacana ali. Enfim, ela tem uma limitação, o número de alunos talvez precise ampliar ou ir para outro espaço. Mas sempre pensando que a gente precisa de pátio. Tem que ter um espaço. É o pátio, externo, né? é fora que as crianças precisam, né? É contato com o pé no chão, né? A gente tem areia da praia lá, areia aquela... Meu Deus do céu. Eles adoram. Tem criança, né? Então, lá que não tem alguém que mora na colônia, assim, que possa ter contato com a natureza, com os bichinhos, enfim. Sim. Mais no apartamento. Então, meu Deus, precisa resgatar isso. Eu sempre digo assim, que a Brinca veio para resgatar a velha infância. Que com 5 pauzinhos a gente faz um barquinho, ou faz uma casinha de boneca, ou faz um avião, ou enfim, né? O que a imaginação permitir. Brincar de pega-pega, de ovo choco, de amarelinha, de sei lá o quê. Né, Eliara,
Eles adoram jogar queimada. Esse jogo, eu não sei se é da minha época, eu jogava taco, bola. Sim. Com as latas de azeite, né? A queimada também E era... queimada não era da minha... Acho que a minha terra natal. Eu jogava queimada. Não era uma coisa tão assim, mas é isso, sabe, Eliara? Hoje com o Junico também, né, Junico? Eu me criei na rua. Nossa, total. A minha infância foi na rua. Daquela história da mãe ir na janela e gritar... A última chamada pra mim, assim, quando vinha o pai, às 8h30, 9h, que é horário de verão, assim, daí era, o seu pai chamou, eu tinha tinha que ir voando. Galera, vocês ganharam o jogo, eu me retiro. É bem... Ou quando o pai chama que o dono da bola acabou a brincadeira. Ah, é verdade, você era dono da bola, é verdade. E hoje tu não vê, pelo menos a minha convivência que eu tenho da onde eu moro, eu não vejo isso. A gente tem mais medo, né, de deixar as crianças na rua, né? Nossa, total. A gente morava no Dona Otília, a gente tinha um apartamento ali, e a gente foi lá, o Bruno e a Lana tinham, sei lá, 12, 13 anos, tipo, idade de brincar na rua, assim, né? E ali era legal porque tinha muita gurizadinha brincando na rua. Nossa, eles brincavam muito, assim. E a Nessa até brincava que a gente não queria pôr internet em casa porque para eles ir pra rua, porque enquanto não tinha internet em casa, eles iam pra rua brincar com a galera. Era um condomínio fechado, então ali os pais acho que tipo é mais tranquilo, dá para deixar ali, eles não vão sair dali, né? Não vai entrar estranho, coisa. E só que colocou a internet em casa já se trancou Cara, no na quarto. brinca, eles não pedem pela televisão. Olha, E tem legal. crianças que chegam lá às 7h30 da manhã e vão embora 6h30 da tarde, que o pai chega a buscar, que veio muito cedo buscar. Tipo, no período das férias, né? Agora voltou às aulas, né? Mas até quando também estava nas aulas remotas, enfim, né? Sim. Eles acham o que fazer. Eles brincam, eles criam, jogos, né? A gente tem materiais também à disposição, materiais alternativos, né? Reciclados para eles criarem o robozinho com caixa de leite, com não sei o quê, com 2 botões, enfim. Sim. Só para mim entender bem, Eliara. Eu já acho que... Mas comparado a uma escolinha tradicional, que nem falei, nada contra. É um modelo e tá tudo certo. Vocês se diferenciam nisso. Nessas outras escolinhas existe uma regra mais dura, vamos dizer assim. Não. Assim, ó, na Vive Consciente, na verdade, assim, existe a regra. A diferença da regra é que quando eu inicio na escola, a regra é colocada aqui, a gente não faz isso. Ali a regra é apresentada no momento que acontece. Na hora que eu vou tentar pular o muro, eu digo assim, aqui não é para pular o muro. Na hora que eu grito, aqui a gente não grita. Entendi. A criança faz o quê? Vive, percebe que não é para ser feito. Então, existe a regra, existe o limite. Porém, a única coisa, assim, a gente fornece um ambiente preparado para ela e ela consegue acessar e criar suas experiências, né, do aprendizado. E aí, o que acontece? É menos direcionamento. Agora, nessa próximos treinos, a gente vai pintar. Todo mundo vai pintar. A diferença é que o lápis vai estar aqui, o material A, B ou C, e eu vou. E o professor como observador. Percepção. Conectado com a criança. Quando eu falo conectado, é assim, ó. Corpo, mente. Conectado, vivendo. Esse senso de presença estabelece a confiança entre o professor e aluno, né? E aí Entendi. acontece. Legal. É um modo de realmente de olhar, sabe? É trazer o passado. O passado não, é trazer a forma real da brincadeira, a essência da brincadeira, né? Isso aí. Que é o que ativa, né? Porque, cara, eu lembro que quando menos oficinas e mais brincar. E mais brincar isso, mesmo, brincar. Né? Essência, né? Isso aí. Se sujar, isso sabe? Andar de pé descalço pra pegar a imunidade. Isso aí. É bem essas coisas. É bem essas coisas, sabe? É fazer a comidinha na terra com a panelinha e no barro, né? Criar. É isso. Que legal, Eliara. Ai, que bom. E de novo, né? Assim, é o que a gente acredita. A rede de escolas Vive Consciente é uma rede de 9 ou 10 escolas a nível de Brasil e outros países também. Não tem ainda no Rio Grande do Sul credenciada, né? Então, a gente está buscando esse credenciamento, está buscando essas formações. E conecta muito com esse desenvolvimento,
Te dar um exemplo, assim, bem só para finalizar, assim. As crianças no ambiente escolar, elas não têm oportunidade de desenvolver as suas emoções. Porque como é que tu desenvolve, né? Quando tu te coloca à frente de pessoas, quando tu negocia, quando tu precisa se envolver, se frustrar, né? Então, no ambiente escolar tradicional, tu tem o quê lá? Tu tem 15 minutinhos, 20 de intervalo, fora isso é aquela coisa da sala de aula, né? Da regra e tal. Então, pensando enquanto contraturno ainda, né? Ali eles estão pelo menos 4 horas do dia se envolvendo. E aí, por exemplo, na gestão de conflitos, quando acontece, que seja a briga pela rede, pela bola, por fez tal coisa, o que o educador faz nesse sentido? Ele é mediador. Geralmente, na nossa educação tradicional, é o quê? Não, então vocês querem dois a bola, então agora a bola fica comigo e ninguém fica com a bola, até que tal coisa. Sei lá, dá uma solução, né? Sim. Dá o direcionamento. Repreende, Isso. retira o benefício. Né? Então, aqui é a gente desenvolver a autorresponsabilidade na criança, para que ela ache a melhor solução. Então, diz assim, primeiro fazer a escuta, né? No sentido assim, legal, Júnior, tu tá me dizendo que o Junico tirou a tua bola, né? Tirou a tua bola. Entendi, tirou a tua bola. Viu, Junico? Tá dizendo que tu tirou a bola dele. Daí tu fala. Aí eu escuto, aí eu repito. Então, primeiro acolhimento do que foi. Porque existiu a raiva, existiu, né? O choro existiu. Não dá para negar. Não precisa chorar, não precisa fazer tal coisa. Veio o sentimento da criança. Sim. Então, se escuta, se acolhe. Pois é. Então, olha só. A gente tem só uma bola aqui. Como é que a gente pode resolver isso? Né? Transfere para... né? Para a criança essa construção. Para eles definir o que... Definir o que vai ser feito. E, às vezes, vem soluções que a gente nem... É verdade, eu posso brincar. Brincar de outra coisa. De outra coisa mesmo. Entende? Sim, sim. Porque, primeiro, assim, só o fato desse acolhimento que o educador faz enquanto escuta. E depois, eu digo que esse conceito da autorresponsabilidade, de eu achar a solução, o caminho... faz com que, se deu certo ou errado, a responsabilidade é minha. Não foi a prof que mandou, não foi, né, que disse para mim fazer tal coisa. Então, porque o que elas vão encontrar quando elas crescerem em mercado de trabalho? Situações como essa todos os dias, né? E aí, essa educação, vocês entenderem, educação mais conectada com a vida é isso. É entender a vida como ela é, até numa gestão de conflitos. É poder tu ser ponte para essa construção, que passa pela inteligência emocional. Perceber por que eu fiquei com raiva, por que eu senti, né? Claro que a criança não vai chegar num racional, mas só o fato de a gente acolher o sentimento, ele entende que pode sentir, que é normal sentir, né? Que nessa engole o choro e deu e vamos, né? E te aquieta. Te aquieta, né? É dar o limite quando precisa, sim, né? Mas com uma dinâmica e uma forma, uma abordagem diferente. Fora que a criança construa de dentro para fora, Sim. sabe? Então, é lindo o que acontece lá. E eu acho que na educação infantil a gente vai seguir por essa linha, que a gente acredita muito, e para mim é formação de, sei lá, novas pessoas. Com certeza, mas absolutamente. Uma nova Se geração. Se eu tiver um filho, eu vou botar lá. Só que eu tenho que ter o filho antes. Então, Isso aí. Todas as suas perguntas aí, eu acho que tu já tá pensando. Ele estava aqui, eu prestando atenção, assim. Queria ele saber meu como filho. funciona. Ele disse assim, eu estava com dúvida, mas agora como eu tenho uma escola assim, eu vou Bom, Eliara, bem. eu quero te agradecer. Nossa, eu que imensamente agradeço. pelo teu convite. Passou muito rápido, realmente. Nós estamos em 1 hora de podcast já. Meu Deus do céu, parece que fazem 10 minutinhos. 10 minutos. Foi muito conteúdo que tu entregou aqui, foi de muito valor, nossa. Eu acho que deu pra, sabe, o pessoal que vai escutar vai se conectar bastante aí com a tua fala, com certeza. Como é que é? Histórias conectam pessoas, né? Histórias conectam pessoas. Com certeza a tua vai conectar. E todo esse conhecimento que tu trouxe que foi bem válido. Tem certeza, né, Junico? Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. E tinha papo, acho que mais muitas horas aí. Eu acho que todos Eu nem os fiz nossos uns. podcasts vão ser assim, porque verdade. todas as pessoas que a gente vai trazer aqui, eu tenho certeza que tem conteúdo assim, ó. Eu tinha umas ideias já de pergunta, alguma coisa, uma troca, e segurei porque já estamos estourando o tempo. Ai, Mas bem legal. Então tá, Eliara, Tudo bem. muito obrigado. Obrigada, gente. Tá, e só para nós finalizar,
deixa aí como é que as pessoas te encontram a Brinca Comigo, como é que faz? Onde é que eu encontro a Eliara? Na Elevas, então, no @elevasrealização, Instagram. E na Brinca, @brincacomigo.br. Tá. No Instagram. No Instagram. Isso. Tá, nós vamos deixar também na descrição desse episódio aqui tudo certinho, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem procurar, falar com a Eliara, é super acessível. Tenho certeza que se vocês entrarem em contato com ela, ela vai responder. E muito obrigado. Obrigada. Obrigada, gente, pela audiência e pela paciência. Até um próximo episódio. Até um próximo. E, pessoal, finalizar, então, obrigado para você que ficou até o final, que assistiu e que escutou esse podcast. Muito, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sempre vou reforçar todo episódio de que se você chegou até aqui é porque você se interessou e eu agradeço muito pelo seu tempo, tá? Segue nós lá nas nossas redes sociais. Por enquanto, até esse episódio, a gente está ainda com nossos perfis pessoais. A gente ainda vai ver se a gente vai fazer um perfil focado, enfim. Mas por enquanto, segue lá no Júnior, né, no Instagram, JR Pelissari, e no Junico Bondan. Desculpa, eu já falei pra Isso aí. No Junico Bondan. Tudo certo. E segue lá que a gente tá entregando os conteúdos lá. E eu esqueci, Junico, de agradecer o Juliano. Agradecer ao Juliano pelos mic, pelo áudio. A parte do áudio, se tá boa, é porque ele colocou aqui pra nós. Isso aí. Que é o nosso apoiador. Apoiador. Obrigado, Juliano, que é o Juliano Missinger da... Eu sempre... até eu decorar, ele vai me matar, cara. Tudo bem, ele Mas ainda ele também entende, não sabia certo. Então, obrigado, Juliano, mais uma vez. E era isso. Até o próximo.